Ninguém na comunidade ribeirinha do Médio Amazonas gostava de falar abertamente sobre o caboclo d'água, mas todos moldavam a rotina em função dele. As casas eram fechadas cedo, as crianças recolhidas antes do sol tocar a linha das árvores e os pescadores mais velhos jamais lançavam redes depois das 6 da tarde. A história começa com Augusto, um homem acostumado ao rio desde a infância, conhecido por desafiar costumes antigos por achar que medo era coisa de gente fraca. Recém-chegado após anos fora, ele encontrou a vila estranhamente silenciosa e marcada por ausências que ninguém explicava direito. Durante o dia, perguntava sobre antigos conhecidos e recebia respostas vagas, olhares desviados e mudanças rápidas de assunto. À noite, o rio parecia respirar, produzindo estalos suaves, como se algo se movesse logo abaixo da superfície. Augusto ignorava os avisos e ria quando diziam para não responder chamados vindos da água. Ele acreditava que o rio era apenas um rio, até a primeira madrugada em que ouviu alguém pronunciar seu nome com uma voz conhecida demais para ser coincidência, uma voz que vinha de dentro da corrente escura. Na segunda noite, Augusto decidiu provar para si mesmo que não havia nada além de superstição. Pegou sua canoa, empurrou para o rio e seguiu sozinho, guiado apenas pelo reflexo fraco da lua na água turva. Quanto mais avançava, mais o silêncio se tornava pesado, quase sólido, como se abafasse os sons do mundo. Foi então que ele viu uma figura parada no meio do rio, aparentemente em pé, com a água batendo na altura do peito. O homem tinha traços indígenas, cabelos longos grudados ao rosto e um sorriso calmo demais para aquele cenário. Ele se apresentou como alguém que guardava o rio e disse conhecer Augusto desde criança, citando lembranças que ninguém fora da vila poderia saber. A voz era suave, convidativa, e prometia pesca abundante, proteção e respostas sobre os desaparecidos. Augusto sentiu um frio estranho quando percebeu que a água ao redor da figura não se movia, como se o corpo dela fizesse parte do próprio rio. Mesmo assim, ele continuou ouvindo, sem notar que sua canoa havia parado completamente, como se estivesse presa por algo invisível sob a superfície. Nos dias seguintes, Augusto passou a ter sonhos inquietantes, sempre envolvendo o fundo do rio. Sonhava com pessoas conhecidas andando em silêncio sob a água, com olhos abertos e bocas imóveis, enquanto o caboclo d'água observava tudo como um dono satisfeito. Ao acordar, encontrava marcas úmidas no assoalho da casa, como pegadas que vinham do rio até sua rede. A vila começou a evitá-lo, não por raiva, mas por medo, pois diziam que quem era notado pelo caboclo d'água carregava algo diferente no olhar. Augusto passou a ouvir assovios durante o dia e cochichos à noite, sempre vindos da direção da margem. Certo entardecer, encontrou uma rede cheia de peixes mortos, inchados e com os olhos esbranquiçados, um sinal claro de aviso segundo os mais velhos. Ainda assim, ele sentia uma atração crescente pelo rio, como se algo chamasse de volta, prometendo revelar verdades enterradas junto com os corpos que nunca retornaram à superfície. A quarta noite marcou o ponto de não retorno. Augusto seguiu até a margem quase sem perceber, como se estivesse andando em sonho. O caboclo d'água o aguardava, agora mais próximo, com um sorriso mais aberto e os olhos fundos refletindo algo que não parecia humano. A criatura explicou que o rio precisava de equilíbrio, que toda fartura exigia sacrifício e que a vila havia quebrado antigos pactos ao tentar esquecer. Um a um, os desaparecidos haviam sido escolhidos por ignorarem sinais, responderem chamados ou atravessarem o rio em horários proibidos. O caboclo d'água disse que Augusto fora observado desde criança, por nunca temer a água. Enquanto falava, sombras se moviam sob a superfície, formas humanas presas em um silêncio eterno. O ar ficou pesado, e Augusto sentiu a água tocar seus pés, gelada demais, mesmo sem ter avançado. A criatura estendeu a mão e disse que ainda havia escolha, mas que toda escolha tinha um preço que não podia ser renegociado. Na manhã seguinte, a vila acordou com a notícia de que Augusto havia desaparecido. Sua canoa foi encontrada intacta, amarrada corretamente, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Durante semanas, pescadores relataram ver um homem parado no meio do rio ao amanhecer, imóvel, observando a margem. Alguns juravam reconhecer o rosto de Augusto, agora com a pele escura e os cabelos longos, sempre sorrindo de forma serena. O rio voltou a oferecer peixe em abundância, e acidentes diminuíram, como se algo tivesse sido apaziguado.
As crianças passaram a ser ainda mais vigiadas, e os mais velhos reforçaram histórias antigas, deixando claro que o caboclo d'água não era apenas uma lenda, mas uma presença constante. À noite, quem passava perto da margem ouvia duas vozes misturadas chamando nomes diferentes, uma antiga e outra mais recente, ecoando de dentro da água como um lembrete de que o rio nunca esquece. Com o tempo, o nome de Augusto deixou de ser mencionado, assim como os outros antes dele. A vila seguiu vivendo, respeitando horários, evitando olhares diretos para a água e jamais respondendo chamados vindos do rio. Em noites específicas, quando a lua refletia inteira na superfície, era possível ver várias silhuetas imóveis sob a água, alinhadas como sentinelas silenciosas. Diziam que o caboclo d'água não matava, apenas transformava, incorporando aqueles que pertenciam ao rio mais do que à terra. A lenda afirmava que, enquanto houvesse gente tentando desafiar o que não compreendia, o rio continuaria cobrando seu preço. Até hoje, viajantes que passam pela região relatam a sensação de serem observados ao atravessar o rio, e alguns afirmam ouvir seu próprio nome sendo chamado com uma voz familiar. Os moradores sabem que o caboclo d'água continua ali, esperando pacientemente, pois o rio nunca deixa de escolher. A estrada de terra terminava abruptamente na beira de um rio escuro, largo demais para se ver a outra margem com clareza, e ali existia uma pequena comunidade esquecida pelo tempo. O lugar era conhecido apenas como Porto Fundo, um ponto de travessia usado por quem precisava cruzar a região durante a noite. O barulho constante da água batendo nos troncos submersos criava uma sensação de inquietação permanente, e ninguém ficava ali além do necessário. A história começa com Renato, um caminhoneiro que transportava carga ilegalmente e buscava rotas alternativas para evitar fiscalização. Ele chegou ao porto depois do pôr do sol, contrariando o aviso escrito à mão em uma placa torta que dizia para não atravessar após escurecer. Os moradores observavam de longe, em silêncio absoluto, como se já soubessem o desfecho. Renato interpretou aquilo como hostilidade, não como medo. Enquanto aguardava a balsa improvisada, ouviu o som da água se mexendo de forma ritmada demais, quase como passos. Foi quando uma voz masculina, calma e firme, surgiu do rio, oferecendo ajuda para atravessar sem demora. Renato se aproximou da margem tentando localizar a origem da voz, até avistar um homem parcialmente submerso, com água na altura do abdômen, como se estivesse de pé sobre algo invisível. O desconhecido tinha feições caboclas, olhar profundo e um sorriso contido, educado demais para aquele cenário. Disse conhecer atalhos no rio e garantiu que a travessia seria rápida e segura, sem custo algum. Renato sentiu um desconforto imediato, não pelo homem em si, mas pelo fato de a correnteza ao redor dele parecer imóvel, enquanto o restante do rio seguia agitado. Mesmo assim, a pressa falou mais alto. Ao aceitar a ajuda, percebeu que a balsa havia se soltado sozinha, deslizando até alinhar perfeitamente com o local onde o homem estava. Ao subir, Renato notou marcas antigas de unhas na madeira, profundas e sobrepostas, como se muitos tivessem tentado se agarrar ali antes. Quando questionou, o homem apenas respondeu que o rio guarda histórias demais, e nem todas gostam de ser lembradas. Durante a travessia, o silêncio se tornou absoluto, quebrado apenas pelo som da água escorrendo do corpo do homem, que agora estava sobre a balsa sem que Renato tivesse percebido o momento exato em que subira. O caboclo d'água começou a falar sobre o peso que cada pessoa carrega ao atravessar o rio, mencionando culpas, crimes e escolhas feitas longe dos olhos da lei. Renato sentiu um aperto no peito ao ouvir detalhes específicos de sua vida, coisas que jamais contou a ninguém. A água ao redor começou a borbulhar suavemente, e sombras surgiram sob a superfície, acompanhando a balsa como se nadassem junto. O homem explicou que Porto Fundo existia porque o rio precisava de passagem, e que nem todos que cruzavam pertenciam ao outro lado. Renato tentou se afastar, mas percebeu que seus pés estavam grudados na madeira, molhados e pesados demais. O caboclo d'água sorriu mais abertamente e disse que o rio reconhece quem deve ficar. A metade da travessia marcou a mudança definitiva. A água começou a subir lentamente sobre a balsa, sem que ela afundasse, como se o nível do rio estivesse obedecendo a outra lógica. O caboclo d'água explicou que o rio não mata por crueldade, mas por necessidade, cobrando aquilo que foi tirado em vida. As sombras abaixo agora tinham formas humanas nítidas, com rostos imóveis e olhos abertos, presos em um silêncio eterno. Renato sentiu memórias invadirem sua mente,
rostos de pessoas prejudicadas por suas ações, escolhas feitas por ganância e violência. Tentou gritar, mas a voz não saiu. O caboclo d'água tocou seu ombro, e o contato foi gelado, pesado, definitivo. Disse que alguns atravessam o rio apenas uma vez, enquanto outros atravessam para sempre. A água cobriu o peito de Renato, e ele percebeu que já não sentia mais as pernas, apenas um torpor crescente e uma estranha sensação de aceitação forçada. Na manhã seguinte, moradores encontraram a balsa encostada na margem oposta, intacta, sem sinais de luta. O caminhão de Renato permanecia parado onde fora deixado, com a carga ainda lacrada. Nenhum vestígio do caminhoneiro foi encontrado. Dias depois, pescadores começaram a relatar a presença de um homem diferente no rio, parado próximo à balsa durante a madrugada. Diziam que ele tinha o olhar vazio e repetia os movimentos de quem ainda tentava se equilibrar em madeira instável. O caboclo d'água passou a ser visto com mais frequência, sempre acompanhado dessa nova figura silenciosa. A pesca melhorou drasticamente, e acidentes na travessia cessaram por completo. Os moradores reforçaram antigos rituais, deixando oferendas simples na margem, não por devoção, mas por respeito. Sabiam que o rio havia sido saciado mais uma vez, e que aquilo tinha um custo que não deveria ser questionado. Com o passar dos meses, Porto Fundo voltou ao seu estado de espera silenciosa. Viajantes continuaram passando, mas poucos se arriscavam à noite depois de ouvirem histórias demais para serem ignoradas. Em noites de lua cheia, era possível ver duas silhuetas paradas no meio do rio, imóveis, observando quem se aproximava da margem. Diziam que o caboclo d'água ensina seus escolhidos a vigiar, a chamar pelo nome certo, com a voz certa, no momento exato. O rio seguia seu curso, levando mercadorias, segredos e pessoas, mantendo o equilíbrio que só ele compreende. Quem passa por Porto Fundo sente um arrepio inexplicável, como se algo avaliasse seu peso antes da travessia. Os moradores sabem que enquanto houver gente tentando cruzar o rio ignorando seus avisos, o caboclo d'água continuará escolhendo quem fica, pois nem toda travessia foi feita para ter volta. A vila de São Remanso ficava escondida entre dois braços de um rio antigo, tão escuro que parecia engolir a própria luz do céu, e ali todos cresciam aprendendo que certas perguntas nunca deviam ser feitas em voz alta. O nome caboclo d'água não era proibido, mas era sempre sussurrado, como se o simples som pudesse chamar a atenção demais. A história começa com Helena, uma professora recém-transferida da capital, que chegou ao lugar buscando tranquilidade e um recomeço depois de uma perda dolorosa. Nos primeiros dias, notou hábitos estranhos. Ninguém lavava roupas depois do entardecer, nenhuma canoa ficava solta à noite e todas as janelas eram fechadas antes do último reflexo do sol tocar o rio. Quando perguntava o motivo, diziam apenas que o rio escuta demais. Helena achou exagero de gente isolada, até a noite em que ouviu uma batida suave na porta de sua casa de madeira, seguida por uma voz masculina, calma e educada, dizendo que alguém havia deixado um objeto esquecido perto da margem e pedindo que ela fosse buscar antes que a corrente levasse embora. Movida pela curiosidade e pela sensação de responsabilidade, Helena seguiu até a beira do rio carregando uma lanterna fraca, sentindo o silêncio se fechar ao redor como se a vila inteira estivesse prendendo a respiração. Perto da água, viu um homem parado entre galhos submersos, com o corpo molhado e os cabelos longos colados ao rosto, segurando um pequeno colar que reconheceu imediatamente como sendo seu, perdido dias antes durante uma caminhada. Ele sorriu de forma gentil e disse que o rio devolve apenas aquilo que quer, e que nem sempre devolve pessoas. Helena agradeceu e tentou se afastar, mas o homem continuou falando, contando detalhes da sua vida que ninguém naquela vila poderia saber, lembrando o nome de sua mãe, a cidade onde cresceu e a dor recente que a fizera fugir para ali. A água ao redor dele permanecia imóvel, como um espelho escuro, enquanto o resto do rio seguia em movimento lento. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele disse que o caboclo d'água cuida dos que pertencem ao rio, e que alguns chegam sem perceber que já foram escolhidos. A partir daquela noite, Helena começou a sentir mudanças sutis, como se parte de sua atenção estivesse sempre voltada para a margem, mesmo quando estava em sala de aula ou conversando com moradores. Sonhava com corredores de água, com vozes chamando seu nome de baixo para cima, e acordava com os pés molhados sem saber como havia chegado até ali. As crianças passaram a olhar para ela de forma estranha, dizendo que às vezes viam um homem parado atrás dela quando ela escrevia no quadro, embora ninguém mais estivesse na sala. Certo dia,
Encontrou marcas de mãos úmidas no vidro da janela, impressões longas e finas, como dedos que não pertenciam completamente a alguém vivo. Ao perguntar a uma senhora antiga da vila, ouviu pela primeira vez uma explicação clara. O caboclo d'água não leva todos à força, alguns ele chama devagar, oferecendo companhia, consolo e respostas, até que a pessoa mesma deseje descer ao fundo. Helena tentou rir, mas naquela noite voltou a ouvir a voz na porta, dizendo que o rio estava ficando impaciente. Na quarta noite, sem perceber quando decidiu sair, Helena caminhou até a margem como se estivesse seguindo um caminho que sempre conhecera. O homem a esperava no mesmo lugar, agora com os olhos mais fundos e o sorriso mais largo, mostrando dentes excessivamente brancos contra a pele escura. Ele explicou que o rio guarda aqueles que não encontram mais lugar na terra, os que perderam demais, os que carregam silêncios pesados demais para continuar respirando. Ao falar, apontou para a superfície, onde sombras humanas se moviam lentamente sob a água, alinhadas como pessoas paradas em uma fila eterna. Disse que cada uma delas já fora alguém que chegará ali buscando descanso, proteção ou esquecimento. Helena sentiu a água tocar seus tornozelos, mesmo sem ter dado um passo adiante, e percebeu que não sentia medo, apenas uma calma estranha, como se finalmente alguém estivesse disposto a ouvir tudo o que ela nunca contou. O caboclo d'água estendeu a mão e prometeu que, no fundo do rio, nenhuma dor continuava doendo. Na manhã seguinte, a vila acordou com a notícia de que a casa de Helena estava vazia, com a porta aberta e a lanterna caída perto da margem. Nenhum sinal de luta, nenhum pedido de ajuda, apenas pegadas que terminavam dentro da água. Durante dias, pescadores afirmaram ver uma mulher parada ao lado do caboclo d'água ao amanhecer, com o rosto pálido e os olhos abertos demais, observando a vila em silêncio. As aulas foram suspensas, e os moradores reforçaram antigos cuidados, colocando ramos e pequenos objetos de proteção nas portas. Diziam que quando o caboclo d'água escolhe alguém, ele não leva apenas um corpo, mas também tudo que aquela pessoa ainda poderia ser. O rio voltou a ficar mais cheio de peixes, e uma tranquilidade desconfortável tomou conta do lugar, como se uma dívida tivesse sido paga com algo valioso demais para ser mencionado. Com o passar dos meses, o nome de Helena foi sendo esquecido, assim como de tantos outros antes dela, e a vila continuou existindo à sombra do rio que nunca dorme. Em noites silenciosas, quem passava perto da margem jurava ouvir duas vozes misturadas chamando nomes diferentes, uma masculina e outra feminina, sempre suaves, sempre pacientes. Diziam que o caboclo d'água ensina seus escolhidos a chamar novos solitários, oferecendo exatamente aquilo que cada um mais deseja ouvir. O rio seguia seu curso lento, guardando segredos, memórias e pessoas que jamais voltariam à superfície. Os moradores sabiam que enquanto existisse dor suficiente no coração de alguém disposto a escutar a água, o caboclo d'água nunca ficaria sem companhia, pois o fundo do rio está sempre esperando por mais uma história que nunca será contada em voz alta. O vilarejo de Pedra d'Água existia em um trecho esquecido do rio Arapiuns, onde a corrente era lenta demais e o silêncio pesado demais para parecer natural. Ali, os moradores diziam que o rio não gostava de visitas, e que quem chegava sem ser convidado dificilmente partia do mesmo jeito. A história começa com Lucas, um jovem biólogo enviado pela universidade para estudar alterações estranhas no comportamento dos peixes da região. Desde o primeiro dia, percebeu que ninguém aceitava acompanhá-lo nas coletas noturnas, e que seu nome era evitado em conversas depois do pôr do sol. Em todas as casas havia pequenos símbolos feitos de cipó e ossos pendurados perto das portas, uma proteção antiga contra algo que vinha da água. Lucas achou tudo parte do folclore local, até a noite em que ouviu alguém bater na lateral de sua canoa, com pancadas lentas e ritmadas, como se pedissem permissão para subir. Assustado, Lucas apontou a lanterna para a superfície e viu um homem emergindo lentamente, com a água escorrendo pelo corpo magro e os cabelos longos grudados no rosto. O estranho se apresentou com educação e disse que estava curioso sobre os instrumentos que Lucas carregava, afirmando que o rio não gostava de ser medido, pesado ou analisado. O olhar dele era profundo demais, e refletia a luz de forma errada, como olhos de peixe. Enquanto falava, a corrente ao redor dele permanecia imóvel, formando um círculo de água parada em meio ao fluxo normal do rio. Lucas tentou rir da situação, mas sentiu um frio percorrer a espinha quando percebeu que o homem não respirava, não produzia vapor no ar frio da noite. O desconhecido perguntou por que ele queria entender o rio, e disse que algumas coisas existem para ser respeitadas, não estudadas. Antes de afundar novamente,
deixou sobre a canoa um pequeno osso esbranquiçado, avisando que aquilo era um lembrete. Nos dias seguintes, os equipamentos de Lucas começaram a apresentar falhas inexplicáveis, registrando temperaturas impossíveis e profundidades que não existiam naquela região. Ele passou a encontrar peixes mortos próximos ao ponto de coleta, todos com marcas circulares no corpo, como se mãos invisíveis os tivessem apertado com força excessiva. À noite, ouvia passos na água ao redor da palafita onde dormia e sentia a estrutura balançar suavemente, como se alguém estivesse se apoiando ali para observá-lo. Certo amanhecer, encontrou símbolos de lama desenhados na madeira, iguais aos que os moradores usavam como proteção. Ao questionar um ancião da vila, ouviu a primeira explicação direta: o caboclo d'água não aceita ser transformado em objeto de estudo, e costuma eliminar quem tenta desvendar demais. Lucas tentou ignorar, mas naquela mesma tarde recebeu uma mensagem estranha em seu gravador. Uma voz masculina dizendo que o rio estava ficando impaciente. Determinando a concluir a pesquisa rapidamente, Lucas voltou ao ponto mais profundo do rio numa noite sem lua, levando câmeras subaquáticas e sensores novos. Enquanto ajustava os cabos, sentiu a água ao redor ficar subitamente quente, depois gelada, como se o próprio rio estivesse respirando. As câmeras começaram a transmitir imagens distorcidas, mostrando sombras humanas presas ao fundo, imóveis, alinhadas como se esperassem algo. De repente, o homem surgiu ao lado da canoa sem produzir qualquer ondulação, agora com os olhos completamente negros. Disse que o rio não guarda apenas peixes, mas também memórias, culpas e promessas antigas, e que alguns humanos precisam ser adicionados a esse acervo silencioso. Ao falar, mãos pálidas surgiram da água, segurando a borda da canoa com força suficiente para fazer a madeira render. Lucas tentou remar, mas sentiu algo prender seus tornozelos, puxando com uma lentidão cruel, enquanto o caboclo d'água observava em silêncio, como um cientista avaliando um experimento que finalmente dava certo. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a canoa de Lucas à deriva, com os equipamentos ainda ligados e registrando apenas ruídos e água turva. Nenhum sinal do biólogo foi encontrado, mas perto da margem havia marcas profundas de unhas na lama, apontando para dentro do rio. Durante semanas, pescadores relataram ver um homem diferente caminhando lentamente sob a superfície, carregando objetos estranhos presos ao corpo, fios, sensores e pequenas luzes apagadas. Diziam que ele observava outros pesquisadores e curiosos com atenção excessiva, repetindo gestos que aprenderá em vida. A vila reforçou seus símbolos de proteção e passou a recusar qualquer visitante interessado em estudar o rio. Sabiam que o caboclo d'água havia ganhado um novo guardião, alguém capaz de entender instrumentos humanos e usá-los para afastar novos intrusos. Com o tempo, a universidade deu Lucas como desaparecido em serviço, e sua pesquisa foi arquivada sem explicações. O vilarejo de Pedra d'Água continuou existindo, silencioso e obediente aos antigos costumes. Em noites de água parada, era possível ver pequenas luzes fracas se movendo sob a superfície, como se alguém ainda testasse equipamentos no fundo do rio. Os moradores afirmavam que o caboclo d'água agora possuía olhos mais atentos, capazes de perceber qualquer tentativa de invasão. Viajantes que passam pela região sentem uma pressão estranha ao tocar a água, como se algo medisse seu peso antes de permitir a travessia. O rio segue guardando seus segredos, e quem tenta arrancá-los à força acaba se tornando apenas mais um deles, pois o caboclo d'água nunca permite que seus mistérios sejam levados para fora da corrente. A comunidade de Santa Isabel do Baixo ficava em um trecho do rio onde a neblina surgia todas as madrugadas sem falhar, cobrindo a água como um véu espesso que escondia tudo que se movia sob a superfície. Os moradores diziam que aquela névoa não vinha do frio, mas da respiração do próprio rio, e que era nela que o caboclo d'água gostava de caminhar sem ser visto. A história começa com Daniel, um jovem agente de saúde enviado para substituir um funcionário desaparecido meses antes sem deixar qualquer explicação. Desde a chegada, Daniel percebeu que ninguém gostava de falar sobre o antigo agente, e que seu nome era evitado como se carregasse algum tipo de maldição. Todas as casas tinham pequenas tigelas com água e folhas deixadas nas portas ao amanhecer, uma oferenda silenciosa que ninguém comentava. Na primeira noite em que dormiu na vila, Daniel acordou com o som de passos molhados ao redor da casa, lentos, pesados, como se alguém andasse em círculos do lado de fora procurando uma entrada. Assustado, Daniel abriu a janela com cuidado e viu a neblina cobrindo tudo, tão densa que a luz do lampião mal conseguia atravessar alguns metros.
Entre a fumaça branca, surgiu a silhueta de um homem alto, parado perto do poço, com os cabelos longos pingando água no chão de terra. Ele levantou a cabeça lentamente e falou o nome de Daniel com uma voz calma demais para aquela hora. Disse que estava ali para dar boas-vindas e avisar que aquele trabalho era mais perigoso do que parecia. Ao se aproximar um pouco mais, Daniel percebeu que os pés do homem não tocavam o chão, e que a névoa parecia se mover ao redor dele como se obedecesse a cada passo invisível. O estranho contou que o agente anterior havia entendido tarde demais que nem todas as doenças vinham do corpo, e que algumas pertenciam ao rio. Antes de desaparecer na névoa, deixou cair no chão um pequeno frasco vazio, igual aos que Daniel usava para guardar amostras de sangue. Nos dias seguintes, Daniel começou a atender pacientes com sintomas estranhos, pessoas que diziam ouvir vozes chamando da água, sentir frio intenso mesmo sob o sol e sonhar com corredores submersos cheios de sombras humanas. Em vários casos, encontrou marcas circulares azuladas na pele, sempre próximas aos tornozelos ou pulsos, como impressões de dedos gelados. Ao perguntar aos moradores mais antigos, ouviu finalmente a verdade. O caboclo d'água não apenas levava pessoas, mas às vezes devolvia algo dentro delas, uma presença silenciosa que adoecia devagar quem fora tocado. O antigo agente de saúde havia tentado denunciar o que via, registrar os casos e levar provas para fora da vila, mas desaparecera na última madrugada antes da viagem. Daniel encontrou o caderno dele escondido sob o assoalho, cheio de relatos de pacientes que haviam sido visitados pela criatura. Em várias páginas, a mesma frase se repetia: o rio não gosta de ser contrariado. Certo amanhecer, Daniel foi chamado às pressas à casa de uma criança que não acordava havia 2 dias, respirando de forma fraca e irregular. Ao examinar o menino, percebeu que o corpo estava gelado como se tivesse passado horas submerso, e que havia pequenas marcas de mãos no peito. Desesperado, tentou reanimá-lo, mas ouviu um sussurro vindo do balde de água ao lado da cama, uma voz masculina dizendo que aquela criança já estava prometida. Ao levantar os olhos, viu a superfície da água ondular sozinha, formando o reflexo de um rosto que não era o seu. Naquela noite, Daniel decidiu fugir da vila e denunciar tudo, mas encontrou sua mala encharcada, com cheiro forte de lodo, e pegadas molhadas levando até a porta. A voz voltou a chamá-lo da neblina, lembrando que o antigo agente também tentará ir embora, e que o rio não costuma permitir despedidas. Na madrugada seguinte, os moradores ouviram gritos abafados vindos da margem, seguidos de um silêncio absoluto que durou horas. Ao amanhecer, encontraram a casa de Daniel vazia, com o caderno aberto sobre a mesa e páginas arrancadas. Perto do rio, havia frascos quebrados, seringas espalhadas e marcas profundas na lama, como se alguém tivesse sido arrastado lentamente. Nos dias que se seguiram, os doentes começaram a melhorar sem explicação, as vozes cessaram e os sonhos desapareceram. Em algumas madrugadas, porém, pescadores passaram a ver 2 homens caminhando juntos sob a neblina, um mais alto e antigo, outro mais jovem, carregando uma bolsa de couro encharcada. Diziam que o novo acompanhante observava as casas com atenção médica, como se ainda estivesse avaliando pacientes mesmo depois de morto. Com o tempo, um novo agente de saúde foi enviado para Santa Isabel do Baixo, mas permaneceu pouco, alegando problemas pessoais e pedindo transferência urgente. A vila voltou a fazer suas oferendas silenciosas, mantendo a rotina de respeito ao rio. Em noites de neblina espessa, é possível ouvir 2 vozes misturadas chamando nomes diferentes, uma grave e antiga, outra jovem e cansada, ecoando pela margem. Os moradores sabem que agora o caboclo d'água não anda mais sozinho, e que possui alguém capaz de reconhecer quem carrega fraqueza suficiente para ser escolhido. O rio segue respirando sua névoa eterna, guardando doenças, segredos e pessoas que nunca mais voltarão para contar o que realmente vive nas águas profundas de Santa Isabel do Baixo. A localidade de Boa Esperança do Norte ficava em uma curva isolada do rio, onde a água formava redemoinhos lentos que nunca desapareciam completamente, mesmo nos dias de corrente calma. Os moradores diziam que aquele ponto era um dos olhos do rio, lugares por onde o caboclo d'água observava tudo o que se aproximava. A história começa com Mauro, um jovem mecânico fluvial contratado para consertar o único motor de bombeamento que levava a água potável até a vila. Ele chegou confiante, acreditando que passaria apenas alguns dias ali antes de voltar para a cidade, sem imaginar que ninguém antes dele conseguirá concluir aquele serviço. Desde a primeira tarde,
percebeu que os moradores evitavam olhar diretamente para o redemoinho principal e que todas as crianças eram proibidas de chegar perto daquela parte da margem. Quando perguntou o motivo, responderam apenas que o rio estava doente e que alguém precisava conversar com ele de tempos em tempos. Na primeira noite, enquanto dormia em uma rede armada no galpão de manutenção, Mauro acordou com um som de água pingando no chão, embora o telhado estivesse seco, e com uma voz distante murmurando seu nome como se viesse de dentro do próprio motor desligado. No dia seguinte, ao iniciar o conserto, Mauro encontrou o interior da bomba coberto por uma camada de lodo fresco, mesmo depois de ter sido completamente limpo na véspera. Entre os resíduos, havia fios de cabelo longos e escuros presos nas engrenagens, algo impossível de explicar. Enquanto trabalhava, sentiu alguém observando por trás, mas ao se virar só viu o reflexo da água girando lentamente no redemoinho. Ao entardecer, um homem apareceu sentado na beira do cais, com os pés submersos e o corpo seco da cintura para cima, como se a água não o tocasse. Ele se apresentou de maneira educada e disse que o motor não deveria ser consertado, pois aquela bomba estava interrompendo a respiração do rio. Seu rosto tinha traços indígenas, olhos fundos e um sorriso contido que não se desfazia nunca. Mauro tentou argumentar, mas o homem respondeu que alguns lugares existem para permanecer do jeito que sempre foram, e que mexer demais traz consequências. Antes de ir embora, deixou na madeira uma pequena engrenagem enferrujada que Mauro reconheceu como parte de uma máquina desaparecida anos antes. Nas noites seguintes, Mauro começou a ter sonhos em que caminhava por túneis submersos cheios de máquinas antigas presas ao fundo, todas ligadas a corpos humanos imóveis, como se fossem peças vivas de um mecanismo maior. Acordava com os braços doloridos e marcas azuladas nos pulsos, como se alguém tivesse tentado puxá-lo durante o sono. Certo amanhecer, encontrou o motor funcionando sozinho, apesar de tê-lo deixado completamente desligado, e percebeu que a água bombeada estava gelada demais, com cheiro forte de lodo e ferro. Os moradores passaram a evitá-lo, dizendo que o caboclo d'água não gostava de gente que tentava ensinar o rio a trabalhar diferente. Uma mulher mais velha contou em segredo que outros mecânicos haviam desaparecido ao longo dos anos, sempre depois de insistirem em corrigir o funcionamento da bomba, e que desde então o redemoinho ficará maior e mais profundo. Naquela mesma noite, a voz voltou a chamar Mauro, agora mais próxima, dizendo que ele estava aprendendo rápido demais sobre coisas que não deveriam ser consertadas. Determinando terminar o serviço e partir o quanto antes, Mauro desceu até a base submersa da bomba usando um antigo equipamento de mergulho encontrado no galpão. A água estava turva e pesada, dificultando cada movimento, como se algo segurasse seus tornozelos com delicadeza cruel. A poucos metros do fundo, viu formas humanas presas entre os canos e engrenagens, com olhos abertos e mãos estendidas, como se ainda tentassem trabalhar eternamente em máquinas que nunca seriam desligadas. Entre elas, reconheceu rostos de homens em fotografias antigas penduradas na vila, antigos técnicos dados como desaparecidos. De repente, o caboclo d'água surgiu diante dele, agora completamente submerso, com os cabelos flutuando ao redor da cabeça e os olhos negros brilhando no escuro. Disse que o rio precisava de operadores, de pessoas capazes de manter seus mecanismos invisíveis funcionando, e que Mauro tinha mãos perfeitas para aquele trabalho. Ao tocar seu ombro, a pressão aumentou brutalmente, e Mauro sentiu o ar escapar do cilindro, enquanto mãos invisíveis começavam a puxá-lo em direção ao emaranhado de máquinas vivas no fundo. Na manhã seguinte, os moradores encontraram o equipamento de mergulho boiando perto do redemoinho, rasgado e vazio, com manchas escuras por dentro. O motor voltou a funcionar perfeitamente, sem qualquer ruído estranho, bombeando água limpa como nunca antes. Mauro nunca foi encontrado, mas à noite, quem passava perto da casa de máquinas ouvia batidas metálicas vindas do fundo, ritmadas como passos de alguém andando dentro de engrenagens gigantes. Alguns juravam ver uma silhueta humana presa aos canos quando a lua refletia diretamente no redemoinho, movendo os braços de forma mecânica, como se ainda estivesse tentando ajustar válvulas invisíveis. A vila comemorou em silêncio, pois sabia que o rio havia aceitado o conserto, mas cobraram um preço alto demais para ser comentado em voz alta. Pequenas oferendas passaram a ser deixadas perto da bomba, ferramentas velhas, porcas, parafusos e pedaços de metal, uma tentativa inútil de agradar quem agora trabalhava para o rio. Com o passar dos anos, Boa Esperança do Norte manteve água abundante e nenhum problema técnico voltou a ocorrer, como se o sistema estivesse sendo cuidado por alguém invisível e incansável. Em noites de redemoinho mais forte, é possível ouvir uma voz masculina misturada ao som das engrenagens imaginárias,
murmurando números, medições e instruções em tom cansado. Dizem que o caboclo d'água ensina seus escolhidos a manter o equilíbrio do rio, transformando engenheiros, balseiros e mecânicos em peças de um mecanismo antigo que ninguém compreende completamente. Viajantes sentem arrepios ao beber daquela água, como se algo observasse cada gole com atenção profissional. O rio segue respirando através de suas máquinas vivas, guardando homens, segredos e sistemas inteiros sob a superfície, pois para o caboclo d'água, nada que controla a corrente pode jamais ser realmente desligado. A vila de São Jerônimo das Águas ficava em um trecho do rio onde a corrente parecia girar em círculos invisíveis, formando áreas de água parada que jamais refletiam o céu com nitidez. Os moradores diziam que ali existia uma porta funda, um ponto antigo por onde o caboclo d'água atravessava entre o fundo e a margem quando precisava escolher alguém novo. A história começa com Elias, um jovem repórter de rádio enviado para produzir uma matéria sobre desaparecimentos não registrados em comunidades ribeirinhas isoladas. Desde a chegada, percebeu que ninguém aceitava gravar entrevistas depois do pôr do sol e que gravadores eram desligados sempre que ele se aproximava da beira do rio. Em cada casa havia pequenos sinos pendurados nas janelas, tocados pelo vento como um aviso constante para algo que ninguém queria acordar. Na primeira noite, hospedado na antiga pensão da vila, Elias acordou com o som de água sendo derramada no chão do corredor e com uma voz masculina, distante e calma, pedindo que ele abrisse a porta porque precisava entregar uma notícia atrasada. Com o coração acelerado, Elias espiou pelo olho mágico e viu um homem parado no corredor escuro, com roupas antigas encharcadas e um envelope pardo nas mãos. O estranho sorriu educadamente e repetiu o nome completo de Elias, pronunciando cada sílaba com cuidado excessivo. Disse que trazia informações importantes sobre os desaparecimentos que ele investigava e que aquilo não podia esperar até de manhã. Quando a lâmpada do corredor piscou, Elias percebeu que os pés do homem não tocavam o chão e que pequenas poças de água se formavam sob ele sem cair de suas roupas. Mesmo assim, a curiosidade venceu o medo. Ao abrir a porta, sentiu um frio intenso invadir o quarto e ouviu, ao fundo, sinos começarem a tocar em várias casas ao mesmo tempo. O homem entregou o envelope e pediu que ele fosse até a margem na manhã seguinte para ouvir o resto da história, explicando que algumas verdades só podem ser contadas perto da água que as guardou. Dentro do envelope, Elias encontrou fotografias antigas de moradores desaparecidos, todos retratados próximos ao mesmo trecho do rio, sempre com uma sombra difusa atrás deles que não aparecia em nenhuma outra imagem da vila. No verso das fotos havia datas, horários e uma anotação repetida. A porta estava aberta. Ao tentar gravar suas impressões em áudio, percebeu que todas as gravações feitas depois da meia-noite estavam vazias, contendo apenas o som distante de água correndo lentamente. No dia seguinte, moradores pediram que ele fosse embora, dizendo que perguntas demais atraíam atenção indesejada. Uma mulher idosa revelou em segredo que o caboclo d'água às vezes usa mensageiros, pessoas que morreram perto da porta funda e agora entregam convites disfarçados de avisos. Elias tentou ignorar, mas ao entardecer encontrou novas fotos sob sua porta, agora mostrando ele próprio caminhando pela margem, imagens impossíveis de terem sido tiradas. No verso, a mesma frase surgia, escrita com tinta úmida: "Você já está perto demais." Decidido a terminar a reportagem custasse o que custasse, Elias seguiu até o ponto indicado nas fotografias, um trecho onde a água formava um círculo escuro sem reflexo algum. O homem do envelope o aguardava ali, agora com o rosto mais pálido e os olhos fundos, refletindo a superfície negra como espelhos quebrados. Ele explicou que aquela era uma passagem usada há gerações, e que o rio precisava de testemunhas para manter suas histórias vivas, pois quando ninguém mais lembra dos desaparecidos, eles começam a voltar sozinhos. Ao falar, sombras humanas surgiram sob a água, alinhadas em volta do círculo, observando em silêncio. O mensageiro disse que Elias tinha o dom perfeito para registrar vozes, e que o caboclo d'água precisava de alguém capaz de narrar os segredos do fundo para quem estivesse disposto a ouvir. Antes que pudesse recuar, o chão sob seus pés ficou úmido demais, afundando lentamente, enquanto mãos geladas emergiam da água e seguravam seus tornozelos com força paciente. Na manhã seguinte, moradores encontraram o gravador de Elias boiando perto da porta funda, ainda ligado, reproduzindo uma gravação contínua de água correndo misturada a sussurros quase inaudíveis. Nenhum sinal do repórter foi encontrado, mas nos dias seguintes a rádio local começou a captar interferências estranhas durante a madrugada, uma voz masculina narrando nomes,
datas e pequenos detalhes de vidas desaparecidas, sempre com o mesmo tom calmo de um locutor profissional. Alguns reconheceram a voz de Elias, agora mais grave e distante, contando histórias que ninguém jamais havia revelado em público. Os sinos das casas passaram a tocar sozinhos sempre que a transmissão começava, como se anunciassem um programa que ninguém queria ouvir, mas que ninguém conseguia desligar. A vila fechou a antiga pensão e proibiu qualquer jornalista de permanecer ali depois do pôr do sol. Com o passar dos meses, as transmissões noturnas cessaram, mas quem sintoniza certas frequências em noites de chuva ainda consegue ouvir uma voz fraca narrando relatos de pessoas perdidas no rio, como se estivesse transmitindo direto debaixo da água. Dizem que o caboclo d'água transformou Elias em seu cronista, alguém condenado a registrar eternamente as histórias de quem atravessou a porta funda sem volta. Viajantes que passam por São Jerônimo das Águas sentem uma vontade inexplicável de ligar rádios antigos perto da margem, como se esperassem ouvir o próprio nome sendo anunciado. O rio continua girando seus círculos invisíveis, guardando passagens, mensageiros e narradores presos ao fundo, pois enquanto houver alguém disposto a escutar, o caboclo d'água nunca deixará suas histórias morrerem em silêncio. A vila de Novo Encanto ficava em um trecho do rio onde a água parecia sempre mais escura, como se absorvesse a luz antes mesmo de refletir o céu. Os moradores afirmavam que ali existia um poço sem fundo, um ponto antigo onde o caboclo d'água gostava de recolher aquilo que o rio precisava guardar para sempre. A história começa com Arthur, um jovem fotógrafo documental enviado para registrar festas tradicionais e costumes ribeirinhos para um projeto cultural. Desde a chegada, percebeu que ninguém aceitava ser fotografado perto da margem, e que várias casas mantinham espelhos cobertos com panos depois do entardecer. Diziam que reflexos atraíam atenção demais. Na primeira noite, enquanto organizava suas câmeras na varanda da pousada, ouviu o som de alguém mexendo lentamente na água logo abaixo, acompanhado por um assobio baixo que parecia marcar um ritmo antigo demais para ser reconhecido. Curioso, Arthur apontou a lente em direção ao som e viu um homem emergindo lentamente perto do cais, com a água escorrendo pelo corpo magro e os cabelos longos colados ao rosto. O estranho sorriu com educação e perguntou se ele também conseguia ver as coisas que o rio escondia. Disse que algumas imagens só aparecem quando ninguém está olhando diretamente para elas. Arthur tentou fotografá-lo, mas a câmera falhou, exibindo apenas um borrão escuro na tela, embora o homem estivesse perfeitamente nítido a olho nu. O desconhecido explicou que o caboclo d'água não gosta de ser registrado, mas aprecia quem sabe observar sem julgar. Antes de desaparecer sob a superfície sem produzir ondulações, deixou boiando perto do cais uma fotografia antiga, já desbotada, mostrando um grupo de pessoas paradas na mesma margem, todas com sombras deformadas atrás de si. Nos dias seguintes, Arthur começou a revelar fotos que jamais lembrava de ter tirado. Imagens mostravam pessoas caminhando sob a água, presas em bolhas de ar, com expressões calmas demais para quem deveria estar morto. Em várias delas, uma figura masculina aparecia ao fundo, sempre parcialmente escondida pela escuridão líquida, observando a cena como um diretor silencioso. Os moradores ficaram inquietos ao ver as fotografias e pediram que ele queimasse os negativos, dizendo que aquelas imagens pertenciam ao rio e não deviam circular fora dali. Uma mulher contou em segredo que, no passado, um pintor tentará retratar o poço sem fundo e enlouquecera depois de ver figuras se mexendo dentro do próprio quadro. Arthur começou a perceber que seu reflexo nos espelhos da pousada às vezes piscava em momentos diferentes dos seus, como se alguém o imitasse com atraso. À noite, o assobio voltou, agora mais próximo, chamando discretamente para a margem. Decidido a capturar a imagem definitiva, Arthur foi até o poço sem fundo pouco antes da meia-noite, levando sua melhor câmera e um tripé. A água estava tão escura que parecia um buraco aberto no chão. O homem surgiu novamente, agora com os olhos negros e brilhantes, dizendo que o rio estava pronto para se mostrar por inteiro. Ao apontar a lente para a superfície, Arthur viu algo impossível surgir no visor. Dezenas de rostos olhando para cima, alinhados no fundo, imóveis, como se posassem para uma fotografia eterna. Entre eles, reconheceu algumas pessoas que havia visto vivas na vila dias antes. O caboclo d'água explicou que toda imagem verdadeira precisa de um observador definitivo, alguém disposto a ficar dentro dela para sempre. Enquanto falava, a água começou a subir lentamente ao redor dos pés de Arthur, sem fazer barulho, e ele percebeu que sua própria sombra já não acompanhava no chão. Na manhã seguinte, moradores encontraram o tripé montado na margem,
a câmera ainda ligada, apontada para o poço escuro. Dentro do equipamento, havia uma única fotografia salva. A imagem de Arthur em pé dentro da água, olhando diretamente para a lente, com um sorriso calmo e os olhos completamente negros. Nenhum sinal do fotógrafo foi encontrado. Dias depois, novas fotos começaram a surgir misteriosamente na pousada, deixadas sobre mesas e camas, sempre mostrando pessoas diferentes paradas à beira do poço, todas com a mesma figura masculina desfocada ao fundo. Os moradores passaram a cobrir todos os espelhos permanentemente e proibiram qualquer visitante de usar câmeras perto da margem. Diziam que o caboclo d'água agora possuía um novo retratista, alguém capaz de capturar imagens para o arquivo silencioso do fundo do rio. Com o tempo, o nome de Arthur foi sendo esquecido, mas suas fotografias continuaram aparecendo de vez em quando em casas e barcos, sempre úmidas, sempre recentes demais para serem antigas. Viajantes que levam essas imagens para longe relatam que, depois de alguns dias, começam a ouvir assobios perto de qualquer corpo d'água e a ver sombras se movendo dentro das fotos. Dizem que o caboclo d'água ensina seus escolhidos a registrar o que jamais deve ser revelado, usando imagens como convites silenciosos para novos curiosos. O poço sem fundo continua ali, negro e imóvel, esperando mais alguém disposto a olhar fundo demais, pois para o caboclo d'água, toda história precisa de uma imagem final, e alguém sempre acaba ficando dentro dela para sempre. A vila de Santa Luzia do Meio existia em um trecho do rio onde a água nunca ficava completamente parada nem totalmente em movimento, formando um balanço lento que fazia qualquer embarcação render como se estivesse viva. Os moradores diziam que ali era um berço de corrente, um ponto onde o caboclo d'água gostava de criar aquilo que ainda não estava pronto para morrer. A história começa com Henrique, um jovem parteiro fluvial que viajava entre comunidades ajudando em nascimentos difíceis, conhecido por nunca perder uma criança. Ao chegar à vila para atender uma gestante em trabalho de parto, percebeu um silêncio pesado demais, como se todos estivessem esperando algo que não ousavam nomear. Ninguém permitiu que ele buscasse água do rio para lavar as mãos, oferecendo apenas baldes já cheios, e pediram que ele não ficasse perto da margem depois do entardecer. Na primeira noite, enquanto organizava seus instrumentos, Henrique ouviu um choro fraco vindo da direção do rio, um choro de recém-nascido ecoando na escuridão como se alguém estivesse embalando algo invisível sob a água. Intrigado, Henrique seguiu o som até o pequeno cais, onde viu um homem sentado na borda, balançando lentamente os pés dentro da água. O estranho segurava nos braços um bebê envolto em panos encharcados, que chorava baixinho, quase sem força. Ele levantou os olhos e sorriu com educação, dizendo que aquela criança nascerá cedo demais e precisava de alguém que soubesse cuidar de vidas frágeis. Henrique sentiu um frio intenso ao perceber que o bebê não respirava, e que a pele era pálida demais para alguém vivo, mas mesmo assim o choro continuava. O homem explicou que o rio também dá à luz de vez em quando, e que nem todos os nascimentos pertencem à terra. Antes de afundar lentamente com a criança nos braços, deixou cair no cais um pequeno cordão umbilical ainda quente, avisando que em breve alguém bateria a porta de Henrique pedindo ajuda, e que ele não deveria recusar. Na manhã seguinte, a gestante entrou em trabalho de parto com complicações graves, e Henrique passou horas tentando salvar mãe e filho. Quando finalmente a criança nasceu, percebeu algo errado. O bebê não chorava, não respirava, mas mantinha os olhos abertos, negros e atentos, observando tudo em silêncio absoluto. A mãe começou a gritar dizendo que aquele não era seu filho, que alguém havia trocado o bebê durante a noite. Henrique tentou reanimá-lo, mas sentiu uma força estranha nos próprios braços, como se alguém guiasse seus movimentos de forma invisível. De repente, o choro ouvido na noite anterior ecoou dentro do quarto, vindo do balde de água ao lado da cama. O bebê recém-nascido sorriu, um sorriso pequeno demais, e finalmente respirou. A mãe desmaiou, e os moradores se entreolharam em pânico contido, murmurando que o caboclo d'água havia conseguido mais uma vez. Nos dias seguintes, Henrique percebeu que aquela criança nunca dormia de verdade. Sempre que alguém se aproximava do berço, sentia um cheiro leve de lodo e ouvia a água escorrendo onde não havia nada molhado. Outras mulheres da vila começaram a procurar Henrique, relatando sonhos em que entregavam seus bebês ao homem do rio em troca de silêncio e proteção. Uma anciã revelou em segredo que, há gerações, o caboclo d'água trocava crianças condenadas a morrer cedo por filhos do rio, seres que cresceriam entre humanos até chegar a hora de voltar para a água levando novos escolhidos. Henrique tentou fugir da vila, mas encontrou seu barco afundado na margem,
cheio de brinquedos infantis antigos presos às tábuas. À noite, ouviu batidas suaves na porta e uma voz calma dizendo que ele fora escolhido para ajudar nos partos que ninguém mais podia realizar. Na madrugada seguinte, moradores ouviram gritos vindos da casa onde Henrique dormia, seguidos de um choro coletivo de vários bebês ao mesmo tempo, ecoando pela margem inteira. Ao amanhecer, encontraram o quarto vazio, com marcas de pés molhados indo em direção ao rio e vários panos de recém-nascido espalhados pelo chão. A criança de olhos negros havia desaparecido, assim como Henrique. Desde então, mulheres grávidas passaram a relatar visitas noturnas de um homem molhado oferecendo ajuda para partos difíceis, sempre acompanhado por um jovem silencioso de olhar cansado. Diziam que ele segurava os bebês com mãos trêmulas, como se ainda estivesse aprendendo a devolvê-los ao lugar certo. A vila voltou a proibir qualquer parteiro de permanecer ali depois do pôr do sol. Com o passar dos anos, Santa Luzia do Meio continuou existindo, mas nenhum nascimento ali era celebrado em voz alta. Em noites de lua nova, é possível ouvir vários choros vindo do fundo do rio, embalados por uma canção masculina baixa e paciente. Dizem que o caboclo d'água agora possui um auxiliar que entende de vidas frágeis, alguém capaz de escolher quais crianças pertencem à terra e quais devem voltar para a corrente. Viajantes que passam pela região sentem um aperto estranho ao ouvir bebês chorando perto da margem, como se algo avaliasse silenciosamente quem ainda pode ser trocado. O rio segue parindo seus segredos, criando filhos que nunca envelhecem longe da água, pois para o caboclo d'água, até o nascimento pode ser apenas o começo de uma longa travessia sem volta. Naquela região esquecida do interior do Amazonas, o rio era mais respeitado do que temido, porque todos sabiam que ali vivia algo antigo demais para receber um nome simples. Antônio, barqueiro solitário, fazia a última travessia sempre depois do pôr do sol, quando a névoa começava a rastejar sobre a água como um véu vivo. Numa noite sem estrelas, ele ouviu alguém chamando seu nome com uma voz que imitava perfeitamente a de seu pai morto havia 10 anos. O chamado vinha do meio do rio, calmo, insistente, prometendo companhia e descanso. Quando Antônio iluminou com a lanterna, viu um homem de costas, parado sobre a superfície, imóvel, como se os pés estivessem presos ao espelho da água. O silêncio ficou pesado, e o motor começou a falhar. Foi nesse instante que ele percebeu que o reflexo daquela figura não correspondia ao corpo, como se outra coisa se escondesse por baixo da aparência humana. Antônio tentou ignorar a presença, mas o barulho de algo se movendo sob o casco começou a ecoar como batidas lentas, calculadas, empurrando a embarcação para o centro do rio. A figura finalmente se virou, revelando um rosto pálido demais, olhos fundos e um sorriso que não piscava. A criatura falou que conhecia todos que atravessavam aquele trecho, que guardava os nomes dos que nunca chegaram ao outro lado. O barqueiro sentiu o frio subir pelas pernas quando percebeu que a água ao redor começava a girar em círculos perfeitos, formando um redemoinho lento. O caboclo d'água estendeu a mão, oferecendo ajuda para consertar o motor, mas seus dedos eram longos demais, com unhas escuras e tortas. Antônio recuou, e o motor morreu de vez, deixando a canoa à deriva, enquanto risadas abafadas surgiam debaixo da superfície. Sem controle da embarcação, Antônio foi puxado para perto da figura, que agora parecia crescer, como se a água estivesse se moldando ao redor de seu corpo. O caboclo d'água começou a contar histórias de barqueiros antigos, descrevendo com detalhes como cada um havia afundado, como os pulmões queimavam ao encher de lama, como o desespero fazia todos aceitarem a mão estendida no último instante. A voz mudava, alternando entre tons conhecidos, imitando pessoas queridas, tentando confundir a mente de Antônio. O rio ficou silencioso demais, e até os insetos pararam de cantar. De repente, mãos surgiram da água, segurando o casco por baixo, deixando marcas úmidas de lodo e sangue seco. A criatura disse que aquela travessia precisava de pagamento, porque o rio nunca aceitava levar e trazer sem cobrar algo em troca. Antônio tentou rezar, mas as palavras se misturaram quando a canoa inclinou perigosamente, quase virando. O caboclo d'água aproximou o rosto, tão perto que o barqueiro sentiu o cheiro de podridão antiga misturado com água parada. A criatura confessou que não matava sempre, que preferia marcar, observar, esperar anos até que o medo amadurecesse dentro da pessoa. Tocou o peito de Antônio com um dedo gelado, deixando um símbolo estranho gravado na pele, ardendo como brasa apagada. O rio começou a se acalmar, e o motor voltou a funcionar sozinho, como se nada tivesse acontecido. Antes de desaparecer,
O caboclo d'água avisou que aquela marca era um convite, e que mais cedo ou mais tarde Antônio voltaria ao rio por vontade própria, mesmo tentando fugir. Antônio sobreviveu e abandonou o trabalho naquela mesma semana, mudando-se para uma vila distante, longe de qualquer rio largo. Durante meses tentou esquecer, mas passou a sonhar com água todas as noites, ouvindo vozes chamando seu nome em diferentes tons. A marca no peito nunca cicatrizou, ficando escura, pulsando levemente sempre que chovia forte. Ele começou a andar dormindo, acordando perto de córregos, poças e margens de garapés, sem lembrar como chegará ali. Pessoas da vila começaram a vê-lo parado à noite, olhando fixamente para a água, murmurando frases em uma língua estranha. Diziam que seus olhos estavam ficando fundos demais, e que às vezes sua sombra parecia ondular, mesmo longe de qualquer reflexo. Numa madrugada de tempestade, Antônio desapareceu sem deixar rastros, e na manhã seguinte encontraram apenas pegadas molhadas levando até um pequeno riacho atrás da vila. Anos depois, novos barqueiros começaram a relatar encontros com um homem silencioso parado sobre a água, com uma marca escura no peito e um olhar vazio demais para ser humano. Ele chamava viajantes pelo nome, oferecia ajuda, prometia caminhos seguros. Os mais antigos afirmam que o caboclo d'água não trabalha sozinho, que transforma alguns em guardiões do rio, condenados a repetir o ciclo para sempre. E até hoje, quando a névoa cobre a superfície e uma voz conhecida ecoa da água, todos sabem que alguém novo está sendo escolhido para nunca mais voltar.